Historicamente, as mulheres foram colocadas em posições inferiores aos homens, sendo excluídas de áreas como a ciência, a política e a educação. Elas vêm lutando por direitos que os homens sempre obtiveram com mais facilidade. Esse desequilíbrio entre homens e mulheres faz com que elas sofram atos de violência, tanto física quanto moral, que em muitos casos podem provocar a sua morte. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil tem a quinta maior taxa de assassinatos de mulheres do mundo. Entre 1980 e 2013, mais de 100 mil brasileiras foram mortas apenas por serem mulheres. Nessas estatísticas, mulheres negras são as mais agredidas. Na América Latina, o caso é ainda mais alarmante. De acordo com o Observatório de Igualdade de Gênero, 17 países da região estão no topo da lista de mulheres vítimas de feminicídio. A Lei do Feminicídio no Brasil, criada em 2015, define o termo como um tipo de crime doloso praticado contra a mulher pela condição de ela ser do sexo feminino. Na nossa sociedade, esse tipo de crime tem relação com a forma como historicamente nos organizamos e compreendemos as relações entre os homens e as mulheres. Para entender um pouco mais sobre esse tema e a necessidade de identificar esse tipo de violência, o Multiponto entrevistou pesquisadores, ativistas, representantes do poder público e também uma mulher vítima de violência doméstica. Esses índices continuam muito altos por diversas razões. A principal delas é o patriarcado, é o controle dos corpos das mulheres, né, e dos assassinatos, da violência em si, né, dos vários tipos de violência na vida das mulheres, como uma ferramenta de controle das mulheres, né? E também a própria reação, né? A gente vê crescendo uma reação em razão do empoderamento das mulheres, né? Em razão de as mulheres estarem mais presentes nos espaços públicos, na viabilidade das suas vidas, né? Por meio do trabalho. Né? E da afirmação, inclusive, das mulheres como sujeitos de direitos. Ainda preciso, de alguma maneira, nivelar relações que são historicamente desiguais. E as mulheres estão inseridas nesse forte contexto dessa violência de gênero, fruto ainda de um sistema patriarcal, machista, sexista, né, misógino, que vai discriminar a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Não precisa de outra motivação. O ser mulher, muitas vezes, já é um motivo de discriminação, de julgamento, no seu espaço do trabalho, no seu espaço doméstico, no seu espaço das relações cotidianas, mas quando a gente tiver esse ambiente privado, o legislador, até pelas fortes estatísticas, entende que ali, sim, ela está em situação de vulnerabilidade. El feminicídio es el asesinato de mujeres por ser mujeres. Es siempre que encontramos una lógica de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el asesinato, podemos hablar de un feminicidio. La gran mayoría de las mujeres son asesinadas por hombres cercanos, por parejas, exparejas, pretendientes, por hombres que las abusan sexualmente y generalmente hay una relación cercana entre el hombre y la mujer. A noite não podia ser minha, né, Raul? Se você não me largar, eu vou gritar. Dormiu? Estado civil? Estado civil, senhora. Casada. Es decir, las mujeres son asesinadas por hombres con los que se supone tenían una relación amorosa, una relación cercana, por hombres que se suponían tenían que cuidarlas y protegerlas, y desde esa perspectiva se construye un escenario y una peligrosidad diferente para las mujeres. En todos esos casos podemos hablar de un feminicidio. E eles sucedem, eles são um contínuo, né? A Diana Russell, que foi a socióloga que cunhou esse termo, ela considera que o feminicídio é um contínuo de uma situação de violência de gênero, né? Que culmina com o assassinato delas. Então, nesse sentido, ele é um tema importante de saúde coletiva, de saúde pública. El feminicidio no se limita al asesinato de una mujer por su pareja sentimental. Lo que yo estoy diciendo es que el feminicidio va más allá de la relación de pareja y tiene que ver con el hecho de que una mujer pierde la vida en condiciones que involucran la condición femenina misma, el hecho de que ella es una mujer, como por ejemplo el parto o como por ejemplo las cirugías estéticas a las que las mujeres se someten para tener la imagen de mujer que les propone
la cultura, ¿sí? El modelo hegemónico de mujer. Entonces muchas mujeres someten su cuerpo a transformaciones que las llevan a la muerte. Eso, a mi modo de ver, também constitui um feminicídio. Mulheres, por exemplo, que se deslocam, migrantes, né? Muitas vezes de etnias minoritárias, negras, mas não só negras, indígenas também, e que circulam muito nesses países da América Hispânica, elas não têm redes de proteção. Muitas vezes elas estão longe de suas famílias, estão isoladas. Então elas se tornam mais facilmente alvos, né, de mafiosos, de gangues, de exploradores, né? Existem muitas redes de exploração sexual também, né, desde crianças, jovens, né, meninas, que caindo nessas redes se tornam vítimas fáceis de feminicídio. Então a gente está falando aqui de uma política que é dinâmica, né, de como que é inovadora, no sentido, né, de que ela precisa realmente enxergar os diferentes contextos das mulheres, mas que ela é insuficiente, ela não responde às mulheres negras, né, na medida em que a questão racial ela não foi colocada como central. O que é bastante importante a gente discutir é como o racismo ele vem sendo historicamente negado nesse país, inclusive no ano de 2017, porque o que vale nesse país é o mito da democracia racial, de que não existe conflito racial. O hecho de ser negra, de ser empobrecida históricamente, te coloca en una posición de mayor vulnerabilidad frente a las violencias, frente a la violencia del Estado, incluso frente a la violencia policial. Es muy difícil, no conozco al menos ningún caso de una mujer blanca de clase alta que haya sido asesinada por violencia policial, pero sí son muchas las mujeres negras asesinadas por la violencia policial, que es una violencia del Estado, o sea, es el Estado personificado en un hombre policía que le quita la vida a una mujer negra. Entonces, ese hecho está, digamos, fundamentado en el hecho de que esa mujer es pobre y es negra además. Entonces, estas características sí agravan la situación, sí dan mayor vulnerabilidad a las mujeres. Hay varios aspectos que son fundamentales, la clase social, la raza, la edad también, la condición migratoria. Caso de América Central, por ejemplo, son las mujeres jóvenes, entre los 15 y los 30 años, las más vulnerables, pero esas mujeres son pobres, son mujeres racializadas, son mujeres de comunidades indígenas o de comunidades muy excluidas socialmente. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que hay mucha población afrodescendiente, entonces acá las mujeres negras son las principales víctimas, y en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde hay mucha población indígena, entonces son las mujeres indígenas. Es decir, cuando las jerarquías sociales se construyen y colocan a algunas mujeres en los puestos más bajos de esa jerarquía, esas mujeres son las que están en mayor riesgo de morir. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, estabeleceu o primeiro marco de definição da violência doméstica e familiar contra a mulher e também o atendimento correto que deve ser realizado pela autoridade policial. No entanto, percebe-se que existe um despreparo por parte dos policiais no acolhimento às vítimas. Nesse bloco, os entrevistados vão falar sobre a falta de sensibilização das nossas forças de segurança para identificar esse tipo de crime e sobre a importância de uma maior fiscalização para que essas leis sejam cumpridas. O fato feminicídio não é um fato novo, mas a sua tipificação legal, sim. Nós temos uma legislação, que é a Lei número 13.104, de 2015, né, que estabelece uma nova qualificadora ao delito de homicídio, quando ele ocorrer contra a mulher e com menosprezo à condição de sexo feminino ou ainda num contexto de violência doméstica e familiar. Ou seja, ele estabelece uma motivação específica. É o homicídio que tenha por sujeito passivo uma mulher, mas com uma motivação de gênero. É uma violência, então, preconceito, uma violência discriminação. A partir da lei se instaura um processo da lei de tipificação do feminicídio, de como fazer com que essa lei realmente responda às mulheres. A Lei Maria da Penha, ela vai cuidar de todas as condutas, todas aquelas ações ou omissões que gerem na mulher um sofrimento físico, psíquico, dor e que se estabeleça dentro de um ambiente doméstico, familiar ou afetivo. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai tutelar todas essas formas de violência, ela elenca, inclusive, que violências são essas, inclusive aquelas mais sutis, como a violência moral, a violência psicológica, né?
e não só aquelas mais fáceis de serem percebidas, como a violência física, sexual e patrimonial. E ela também se dirige a áreas que precisam responder para a vida das mulheres, né, para a proteção das mulheres, né? Então ela é uma lei que demanda respostas multidisciplinares da assistência social, da psicologia, da educação, da justiça, da segurança pública, né? Essas 5 áreas, elas precisam ser articuladas para conseguir dar realmente atendimento às mulheres. E é interessante anotar que o Brasil não foi o primeiro país da América Latina a criminalizar especificamente o feminicídio. Nós começamos com a Costa Rica em 2005 e o Brasil foi o 15º país a criminalizar o feminicídio. O feminicídio criou uma figura penal equiparada ao homicídio qualificado. É um homicídio qualificado, isso significa que a pena desse crime ela começa em 12 anos e vai a 30 anos. Essa tipificação nova ela é importante para dar uma nova visibilidade a esse tipo de violência, que por muito tempo foi tratado na nossa sociedade, também na mídia, como sendo crime passional. E crime passional não existe no nosso ordenamento jurídico, é uma figura inexistente, porque ninguém mata por paixão ou por amor, e sim por um sentimento de posse, dominação ou ódio. Então, esse novo conceito da visibilidade a essas questões de gênero é extremamente importante para se enfrentar todas as formas de violência contra a mulher. Em parceria com o Alto Comissariado de Direitos Humanos e da campanha do secretário-geral Una-se pelo fim da violência contra as mulheres, a ONU Mulheres elaborou, né, um modelo de protocolo latino-americano para a investigação de mortes violentas de mulheres por razão de gênero. Esse documento é bastante importante porque ele fez um levantamento das situações de feminicídio na América Latina e Caribe, né? E esse documento acabou também viabilizando a adaptação no Brasil, desse modelo de protocolo. Essa cartilha que foi lançada pela ONU aqui no Brasil, tá? Ela está sendo distribuída para todas as unidades policiais para mudar essa cultura de como o policial enxerga uma mulher assassinada. Então, a partir disso, muitas coisas vão mudar, porque pensa bem, não é que isso vai frear, né? Vai frear as mortes de mulheres, mas o que temos que trabalhar é romper a questão cultural. Desde dezembro do ano passado, nós temos um decreto no nosso estado que passa a atribuição dos feminicídios para as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Isso celerizou e qualificou muito o nosso atendimento. Então a gente começa a agir muito rapidamente, não só na apuração do delito, né, imagens, testemunhas, mas principalmente vendo toda a necessidade de proteção daquela mulher. Hoje, em média, um dia ou 2, no máximo, depois ele já está preso. Então a gente conseguiu realmente celerizar esse atendimento, e os que não estão presos hoje, que é a minoria dos casos, é porque realmente se evadiram do distrito da culpa, fugiram, estão em outros estados, alguns deles, e a gente não conseguiu efetivar essa prisão. A partir do dia 1º de janeiro, a chefia de polícia decidiu que a gente vai a partir do momento em que é feito o registro, tão logo seja identificada essa suspeita, né, dessa motivação e dessa autoria, a gente já vai classificar o crime como sendo feminicídio. Ele já nasce, né, com todo aquele arcabouço de proteção da Lei Maria da Penha, ou já gerando uma estatística também de que se trata de um feminicídio. Vai ter que ser feito um trabalho muito grande de sensibilização, né, dos operadores policiais, jurídicos, para que realmente eles coloquem a informação. Porque se a informação ficar muito depauperada, se poucos colocarem, a gente corre o risco de trabalhar com dados subestimados, de acreditar que a prevalência daquele evento é menor do que ela é na realidade. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e um problema que nós podemos enfrentar. Porém, toda a divulgação, a denúncia, a identificação das mortes é extremamente necessária, né? Precisamos falar sobre isso, né? Precisamos usar todos os fóruns, os momentos, né? Os grupos, as agremiações para falar, né? Para divulgar esses dados, para denunciar essas mortes, para esclarecer, para conceituar, né? Para ir aclarando cada vez mais os conceitos, né? E a percepção da sociedade acerca da importância desse tema.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Muitas vezes a própria mulher não se percebe vítima de violência quando essas formas de violência são mais invisíveis ou são mais sutis. Como a gente fala principalmente dos casos da violência psicológica, que são as humilhações, né? Que são aqueles fatos que desconstituem a mulher enquanto mulher, que reduz a sua autoestima, que reduz a sua autonomia. Os típicos relacionamentos abusivos já são formas de violência que, se a mulher não der um basta, se ela não procurar ajuda e de alguma maneira a gente conseguir interferir nesse ciclo de violência, a tendência é que ela vá se agravando, chegando a uma violência física e muitas vezes chegando até a um feminicídio tentado e consumado. Esse carinho morno que me dá de repente, vai te doer o mundo, minha querida. Você é culpada do mal permanente que te causou como sinal do meu amor profundo. A gente recebe a mulher, né? Elas são encaminhadas de diversos lugares, inclusive a Delegacia da Mulher, né? Também nos encaminha desde o início, né? Eles sempre nos encaminharam, a maior parte das mulheres que chegaram na casa vieram da Delegacia da Mulher e outros lugares também, né? Daí aqui a gente faz um acolhimento inicial e elas têm, né? Tem o apoio psicológico, a gente tem uma rede de apoio que é só com voluntários, onde tem psicólogas, tem advogadas, tem pessoal do serviço social e elas recebem atendimento psicológico, tanto elas quanto para os filhos também, que muitas vezes presenciaram a violência, né, dentro da casa e tal. Daí é necessário um atendimento e um atendimento jurídico também. Algumas precisam só de um acolhimento inicial, né, alguém para tirar umas dúvidas, alguém para dar um abraço, alguém de confiança assim mesmo, né. Ou algumas ficam uma semana. Ou tem tem mulheres que estão aqui há meses, assim, tipo, há bastante meses, 5 meses e tal. A gente não coloca, né, aquele período, né. Tem lugares, até aqui em Porto Alegre, uma outra casa, que ela coloca um período, né, tipo, é 3 meses e, tipo, se tu não conseguiu se restabelecer nesse período, o problema é teu, assim, sabe. Daí, tipo, desde o início, a gente priorizou que a gente não ia colocar isso, né. A gente ia deixar o tempo que for necessário para a mulher se restabelecer. Para entender melhor o que passam as mulheres vítimas de violência doméstica, é preciso conhecer suas histórias. E por isso, conversamos com uma delas. A nossa entrevistada falou sobre a ineficiência do Estado no atendimento a esses casos, mencionou a impunidade dos órgãos jurídicos e incentivou as mulheres que estão na mesma situação a terem coragem e denunciar o agressor. Para proteger sua integridade física e moral, tomamos alguns cuidados para não identificá-la. No Brasil, eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu fui vítima de tráfico de mulheres pelo meu companheiro, que já vivia com ele há 11 anos, sofrendo violência doméstica direta. Sofri 6 tentativas de assassinato, só que na 7ª, que foi agora, eu estava no Rio de Janeiro e ele tentou me matar com arma de fogo, mas a minha sogra chegou na hora, né, e ela falou para eu fugir. O que é que eu fiz? Eu comprei passagem para onde era mais longe, a primeira que apareceu, e eu vim para cá. O meu ex-marido tem 83 queixas em Portugal contra ele e aqui tem 6. Até hoje ele nunca foi preso, nunca pagou pensão a nenhum dos meus filhos e quem sofre sou eu. Eu quero que ele não tenha mais vida social também. Se eu não tenho, eu quero que todo mundo saiba. Ele é criminoso, ele é um agressor, ele é ladrão, ele é drogado, ele é bêbado. Ele é tudo de ruim que possa existir. Eu quero ajudar outras mulheres que possam cair na mão deles. Eu sou a 10ª mulher que ele agride. Eu fui a 10ª da lista dele. 3 estão no hospício porque elas ficaram loucas de tanta agressão. 4 perderam filhos dele. Eu também perdi um filho na barriga por causa de tanta agressão. Eu nunca vou mandar ninguém bater nele. Nunca vou mandar ninguém, mas eu quero justiça. Seja como ela for feita. Mas eu quero justiça. Então, mulheres, querem fugir de casa? Se a tua família não apoia, fala que vai no médico. Não volta mais. Então, eu hoje estou aqui para dar a minha palavra. Dizer assim, tu tens força, tu tens que ir em frente. Ninguém vai te tirar os teus filhos. Porque muitas vezes as mulheres têm medo porque têm filhos. Como é que eu vou sustentar?
tu és mais forte que ele, tu consegues mais que ele. Aqui eu consegui fugir porque eu vim para o escuro, eu não conhecia nada, mas é a melhor coisa que tem a fazer. Não conhece? Vai sem medo. Lá vais conseguir. Ah, mas eu não conheço, não tenho família. Melhor não ter família do que morrer na mão de um homem. Estares onde tu conheces tudo e correndo risco de vida é pior do que estar onde não conheces nada e viveres livre. Porque onde tu não conheces, tu adquires conhecimento. Onde tu já conheces, não adquires mais nada. Só estás esperando a tua morte. No próximo bloco do Multiponto, os entrevistados refletem sobre a participação da sociedade, das universidades e dos meios de comunicação na promoção de ações que contribuam para o combate ao feminicídio, sendo de extrema importância a transição de uma cultura machista para uma visão de mundo mais igualitária. Na verdade, isso aí é um papel, um compromisso de toda a sociedade, principalmente por intermédio da educação e de políticas de prevenção, né? Quando a gente começa a ter um debate intenso como a gente tem, né, em redes sociais, enfim, todas as mídias, a gente vê esse debate tão intenso e muitas vezes também tão conservador, uma onda ainda muito conservadora, que menospreza, que discrimina e que as pessoas se julgam, inclusive, legitimadas a externar as suas posições extremamente discriminatórias. Então a gente tem os movimentos sociais que fazem com que a gente avance em direitos, na conquista de direitos e reconhecimento de direitos, e a gente tem ao mesmo tempo no nosso país hoje uma grande onda conservadora, inclusive dentro do nosso Congresso Nacional, em que a gente está precisando hoje reafirmar direitos. Hoje a gente tem várias vulnerabilidades sociais que advêm ainda de uma cultura muito preconceituosa e discriminatória a tudo aquilo que é diferente ou tudo aquilo que a gente rotula como não sendo, né, o normal ou socialmente aceito. Então a gente tem que continuar fazendo esses debates. Eu acho que a legislação ela também vem com essa função de promover transformação cultural, políticas afirmativas, políticas de cotas, né, e várias outras ações afirmativas ainda são necessárias hoje no nosso país. As diretrizes, né, sobre feminicídio construíram um decálogo, né? 10 ações e também temos lá uma ação relacionada ao campo da comunicação. Como que a imprensa, né, tem de ser um agente realmente de divulgação, de visibilidade dos assassinatos das mulheres, né, do feminicídio, mas como fazê-lo sem revitimizar as mulheres, sem né, que tenham sido assassinadas ou aquelas que não foram assassinadas, mas que estão com sequelas do feminicídio. Nós temos então de realmente pactuar aí com as questões de ordem ética, né? Ética profissional, formação profissional, né? Reciclagem, aperfeiçoamento profissional, né? A incorporação de normas, né, de conduta dentro das próprias empresas jornalísticas, né, para que realmente consigam, ao visibilizar os feminicídios, fazê-lo dentro, né, do direito das mulheres, né, do direito humano à comunicação, né? Na educação, na escola, nas universidades, enfim, nas práticas em geral da sociedade, onde for possível estabelecer um discurso de igualdade, nós temos que trabalhar esse discurso. Então, com o passar dos anos, eu vejo que isso é uma mudança cultural que vai levar, não décadas, para mim vai levar séculos, mas ela é possível de romper. Então, nós não podemos estimular as práticas que são preconceituosas com a mulher. Las universidades son espacios de pensamiento crítico, de construcción de pensamiento crítico. Muchas de estas discusiones sobre la violencia contra las mujeres, además de darse en el movimiento feminista, también se han dado en los espacios universitarios. Los espacios universitarios son espacios por excelencia para proponer cambios a la sociedad, para aportar pensamiento crítico, para discutir sobre temas que en otros espacios no se discuten, para brindar luz sobre temas que a veces están totalmente ocultos en la sociedad. Cuando los grupos de poder quieren que de algo no se hable, que de algo no se discuta, uno de los pocos espacios que quedan para eso son los espacios de los movimientos sociales e las universidades. Eu acredito que a universidade contribua de muitas maneiras. A universidade é muito grande, né, e tem muitas unidades, né, de ensino, de pesquisa. Então fala um pouquinho da nossa
contribuição aqui, né, da Escola de Enfermagem, da nossa unidade de ensino, nós temos feito desde 2010 encontros, são encontros, alguns eles têm um teor mais nacional, outros um teor maior internacional, o que nós chamamos de rotas críticas, né, que são seminários de pesquisa, divulgação sobre a violência contra a mulher. Eles são amplos, então alguns deles nós trabalhamos as políticas públicas em relação à mulher, as estratégias de enfrentamento das violências, né, dados estatísticos sobre as violências, mas dois desses nós trabalhamos os feminicídios. Um deles foi o Rota 5, foi um evento que a gente fez, assim, com várias pesquisadoras internacionais, principalmente da Centro-América, onde esse tema é muito candente, é muito importante, e a gente fez uma discussão assim, muito rica também. Nós trouxemos vários operadores do âmbito jurídico, policial, e discutimos esse tema então aqui em Porto Alegre, dentro da URGS. E agora o último, que foi o seminário Rotas Críticas 8, né, nós chamamos feminicídios, precisamos falar sobre isso, exatamente chamando a atenção, né, para a importância de discutir esse tema, e que a gente fez um viés, uma perspectiva então dos feminicídios racializados. Es muy importante que en los espacios académicos se discutan estos temas, porque estos son los temas de la realidad cotidiana de la mayoría de las mujeres. O sea, estamos hablando realmente de mayorías. La población negra en Brasil es una gran mayoría, sí, tratada como una minoría. Entonces, no estamos hablando de que esto le pase a una o dos personas, estamos hablando de situaciones estructurales que hay que transformar porque atraviesan la sociedad toda, atraviesan todas sus instituciones, está encarnada en los individuos, hay una ideología racista que hace que todos actuemos de forma discriminatoria contra el que es negro y contra el que es pobre y es indio. Entonces es absolutamente fundamental que las universidades aporten con la construcción de pensamiento crítico, con abrir espacios de discusión, con presentar nuevas propuestas y con poner también en contacto a las activistas con las académicas, porque de la relación entre activistas y académicas también pueden surgir nuevas propuestas y nuevas ideas. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar